Irmãos, é tão oportuno para nós e é o que nós devemos estar sempre meditando. O motivo da nossa adoração, o motivo de nós estarmos reunidos aqui na casa do Senhor é porque nós amamos Jesus. Porque Ele nos salvou, Ele cuida de nós, está sempre conosco, nos abençoando. Desde a meditação, na Palavra de Deus, nós vemos Deus falando conosco, com cada um de nós, sobre tudo que o Neto disse, o presbítero Neto. E nós vemos aqui, então, essa lição de hoje, ela fala sobre Jesus. Eu não esqueço, há tempo passado nós estudamos uma lição que dizia assim, tudo sobre Jesus. E a gente vai lendo a Bíblia, você vai lendo as histórias, tudo sobre Jesus. Então, Jesus, Ele é o centro, aquele que nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A nossa vida tem que ser uma vida norteada para servir a Deus, servir o Senhor que cuida de nós. Como nós falamos já esses 5 primeiros capítulos de Isaías, nós vemos o quê? Visão. A visão que Isaías teve. Isaías teve uma visão. Lá no primeiro, no capítulo 1, nós vemos visão de Isaías e fala toda a sua filho de quem ele era, né? Nós não vamos ler aqui, nosso tempo é muito curto, né? A gente precisa de agilizar um pouco, né? Da outra vez eu não consegui concluir como queria, mas pela graça de Deus hoje eu quero fazer com que os tópicos sejam mais distribuídos, né, Elias? Nós vemos então, o primeiro capítulo foi a visão. Mas no capítulo 6, nós lemos aqui, foi o chamado, o chamamento. Deus chamou Isaías. E os irmãos perceberam que a introdução ela é tão extensa aqui, tão grande, comparado com as outras lições. E se ela é extensa, é porque nós precisamos parar um pouquinho para meditar nela. Nós vemos aqui, não vamos ler tudo, mas dar uma pincelada, conforme as pessoas dizem, né? Aqui fala, geralmente atribui-se a Martinho Lutero a seguinte frase: seus pensamentos sobre Deus são demasiados humanos por ter uma visão equivocada a respeito da grandeza de Deus. Esse é Martinho, quando fala aqui, que é atribuído a Martinho Lutero, fala da discussão de Erasmo de Roterdã. Pensamentos demasiado humano. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre esse pensamento humano. O que significa isso para nós? Para nós estarmos pensando. Muitas vezes, as pessoas que se dizem cristão, mas que não têm a sua fé baseada na palavra de Deus, ele tem um pensamento e aquele pensamento dele, o pensamento humano, não é o da palavra de Deus, não é a verdade. Mas ele afirma com aquele pensamento dele que quer que seja verdade. Então, essa palavra aqui, demasiado humano. Uma outra coisa que eu achei interessante também, me diz aqui, Erasmo comprometeu sua teologia exposando sua doutrina numa salvação central do homem em seu suposto livre-arbítrio. É alguém, essa pessoa aqui, achando que o homem pode ser salvo, né? Ele buscando por seus méritos, eu vou buscar Deus, vou ser salvo.
se esquece que é Deus que busca. O que nós aprendemos na palavra de Deus? Não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi. Então, graças ao Senhor, nós fomos escolhidos. Sem pensar, mas então fulano não foi. Não, pense em você. Pense na sua vida. Nós somos escolhidos, eu fui um escolhido. Eu sou escolhido por Deus. E se eu sou escolhido, eu preciso de glorificá-lo, amá-lo e honrá-lo. Então esse é um exemplo perfeito do que Tozer, que fala da nossa lição em sua obra clássica, O Conhecimento do Santo, afirmou: a questão mais grave perante a igreja é sempre o propósito de Deus. E o fato mais portentoso sobre qualquer homem não é o que ele pode dizer ou fazer em um determinado momento, mas com ele, no fundo do seu coração, concebe Deus. Aquele que ele guarda no coração. O que quer dizer isso? Às vezes ele fala, mas guarda no coração. Mas se guardar no coração, guardar a palavra no coração é muito bom, né? É uma bênção. Guardar no coração. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas pode acontecer o contrário, guardar no coração coisas não boas. E que nós vamos entrar na lição. E ele diz mais: o que de mais revelador na igreja é sempre a sua ideia de Deus, assim como a sua mensagem mais significativa é o que ele diz ou deixa de dizer sobre ela. Nossa época é caracterizada por pensamentos diversos a respeito de quem é Deus. A vasta maioria das pessoas afirmam crer em Deus. No entanto, o que elas querem dizer com Deus, de modo geral, concebemos a Deus a partir de nós mesmos, mas apenas como uma versão maior ou melhor. Presumimos que Deus é como nós, mas com mais poder ou maior consistência moral. O que está dizendo? As pessoas confundem, como diz assim, a palavra de Deus, lá no começo da criação do homem, quando Deus diz: façamos o homem conforme a imagem e semelhança. Aqui a ideia contrária, confundida, achando que o homem é melhor, que Deus é melhor, um pouco melhor que nós, ou parecido. Só é melhor, não pecou. Se esquece que Deus é santo, que Deus é infinito, que Deus que criou. Primeiro pensamento em nós mesmos, depois criamos Deus à nossa semelhança. Esse sempre foi um problema na vida do povo da aliança no Antigo Testamento. Estamos entrando na lição, falando do povo lá no Antigo Testamento, que se traz também para nós. O Senhor se queixa dizendo: pensavas que eu era teu igual. Está lá no Salmo 50, versículo 21. Essa queixa feita pelo Senhor tem em vista pecados cometidos pelo povo de Israel. Que pecados são esses? Roubo, adultério, maledicência e malícia. Esses são os mesmos pecados dos quais o Senhor se queixa em Isaías 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Todo esse pecado tinha sua raiz de maneira como os israelitas demonstravam não conhecer o Senhor. E eu fiquei pensando, aqui quando eu falo dos israelitas, que estavam fazendo as coisas erradas, e aqui como cita o pecado do adultério, da maledicência, da malícia.
Eu lembrei, trazendo para nós, é uma das coisas que tem afetado muito a nossa vida, né? A nossa vida, a vida do povo de Deus, é se esquecendo que Deus, Ele é soberano e Deus conhece a intenção do nosso coração. Conhece o mais íntimo do nosso coração. Mas as pessoas insistem em fazer as coisas escondidas dos homens, das pessoas. E se esquece que Deus tudo vê. De que adianta nós querermos esconder das pessoas, dos irmãos, né, da igreja? Como se diz, tentar criar uma capa, né, de um bom cristão, mas lá no coração não ser. E Deus está vendo perfeitamente. Todos esses pecados tinham sua raiz na maneira como os israelitas demonstravam não conhecer o Senhor. Exatamente pensando nisso que eu estou colocando esta fala aqui, né, que muitas vezes as pessoas se esquecem, vou fazer, ninguém está vendo, se esquece que Deus está vendo. Quando fala que esses pecados tinham raiz, o pecado está arraigado, né? Quando nós lemos aqui que o pecado tinha raiz no coração do homem, não é o que ele diz, mas aquilo que está dentro do coração dele. Está enraigado no coração. Fala com a boca, mas o coração, o que a Bíblia fala? Está longe de mim. Estamos quase concluindo aqui se meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende, esse é o motivo que leva o Senhor a se revelar ao seu povo. Então, essa primeira parte aqui que fala na introdução, Isaías teve a visão e teve o chamamento. Esse foi um dos motivos, conforme nós lemos aqui, que leva o Senhor a revelar ao seu povo. Revelar ao seu povo. E ele chama então Isaías. A pergunta, contudo, que devemos fazer a nós mesmos é a mesma feita por Jesus aos seus discípulos. Muito importante isso aqui, ó. Mas, está lá entre aspas, mas vós, a quem dizeis que eu sou? Está lá no Lucas, no capítulo 9, versículo 20. Os próprios discípulos, a maioria deles não entenderam. Falou, o Senhor é Elias, eu não sabia quem era. Até que Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez saibamos quem Deus é, conheçamos o Senhor de ouvir falar. É um ponto muito sério também, irmãos. Conhecer a Deus somente de ouvir falar. Pode acontecer. Pegando o gancho do Neto aqui, a palavra de Deus, ela é para ser lida, né? É para ser lida, estudada. E assim, conforme nós vamos lendo, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nós vamos entendendo. E vamos conhecendo mais a Deus. O Senhor, talvez saibamos quem é Deus e conhecemos o Senhor de ouvir falar, mas nosso relacionamento íntimo com Ele afetará o que sabemos sobre Ele. Saber que Ele é Rei, Santo e Gracioso. São esses 3 pontos que nós vamos estudar. O Rei, Santo e Gracioso. Produz que tipo de relação afetiva entre nós e Ele? No seu dia a dia. Saber essas qualidades sobre Deus torna você mais dependente dEle? A pergunta. Saber que Ele é Rei, que Ele é Santo, que é gracioso.
Ele é rei porque ele governa, ele é santo porque ele não tem pecado, sua santidade é infinita. Ele é gracioso porque pela sua graça nos salvou e cuida de nós, faz com que nós não ficamos prostrados. Eu acho tão bonito um salmo lá: se cair, não ficará prostrados, mas ele estende a mão e nos levanta, não deixa você caído. Então, refletindo sobre isso, se nós conhecemos realmente quem Deus é, o que nós devemos fazer? Glorificá-lo, servi-lo, procurá-lo mais e mais o agradá-lo, enquanto é tempo. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder mais. E se nós não vamos poder mais, por quê? Muitas vezes a nossa vista não ajuda, muitas vezes nós não vamos poder, a nossa saúde não ajuda. Então nós precisamos estar fazendo tudo aquilo que nós pudermos fazer para agradar o Senhor. Alguém quer fazer alguma colocação? Pode fazer. Vamos lá então, primeiro ponto: Deus se revela rei. Como nós já falei, né? Aqui está do Isaías 1 até o 5:30, lemos o diagnóstico feito pelo Senhor a respeito de Israel. Como que Deus estava falando, né? Mostrando para Isaías: olha a situação. Diagnóstico, ela fala da anatomia, né? Um pouquinho mais abaixo vai falar. O diagnóstico, olha a condição que está o meu povo. Vou precisar agir, fazer alguma coisa. E é você, Isaías, eu estou usando essas palavras, é você vai fazer isso para nós. Então, o chamado de Isaías. Lemos o diagnóstico feito pelo Senhor a respeito de Israel. É algo que precisamos entender. É que o chamado de Isaías, no capítulo 6, ocorreu antes de sua denúncia dos pecados do povo, a partir do capítulo 1. A hora que eu li aqui, a lição, às vezes fala, quando a gente está lendo, a gente costuma dizer que há uma continuidade, né? Você pega e vai lendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo. Aqui está dizendo que o chamado dele, né, foi antes. Deus chamou Isaías, daí ele mostrou o que é a situação e falou: agora você vai pregar para esse povo. E interessante que ele foi pregar para aquele povo já sabendo que aquele povo não ia aceitar. Traz para nós um entendimento para nós não desanimarmos de pregar. Isaías, você já pensou, irmãos, Isaías pregando para aquele povo que era para ser conhecedor, era para ser um povo abençoado, um povo que amava a Deus, mas que estava longe de Deus. O meu povo, quando Deus fala assim: o meu povo não me entende, o meu povo não tem conhecimento. E agora Isaías ia pregar, sabendo que aquelas pessoas... Você quer falar, Neto? Que aquele povo não ia entender. Eu fico pensando para a nossa vida, quando nós vamos pregar o Evangelho, falar do Evangelho para as pessoas, seja falando, seja distribuindo um folheto, e a gente olha: isso aí não vai mesmo. Isso aí já foi da igreja. Muitas vezes a gente olha dessa maneira, irmãos. Mas essa pessoa é desviada, é assim que a gente fala.
Essa pessoa é desviada, mas para Deus não tem. Nós não conseguimos medir a intensidade do amor de Deus. Nós, muitas vezes, podemos cair nesse mesmo ponto aqui. O meu povo não me entende, o meu povo não tem conhecimento. Talvez saibamos que Deus, quem é Deus, conheçamos o Senhor de ouvir falar, mas nosso relacionamento íntimo, desculpe que eu voltei meu óculos aqui, deu uma atrapalhada, tá? É o primeiro aqui, tá? Vamos lá, Isaías, tá? Isaías 6 registra não apenas o chamado do profeta, mas o importante evento que foi a morte do rei Uzias. Um evento quando a morte do rei Uzias. Quantos anos Uzias foi um bom rei? Quantos anos ele ficou, pastor Daniel, reinando? 52 anos reinando. Foi um momento de paz. Mas neste momento de paz o povo se distanciou. Que Deus teve que agir com bravura, né? Podemos usar essa palavra, para trazer aquelas pessoas de volta. Alguns, nem muitos, morreram. Fala que houve grande prosperidade. Israel experimentou paz, grande prosperidade. Agora, porém, o rei, grande instrumento para essa era extraordinária, morreu. Esse homem morreu. Uzias morreu. Para piorar, o Império Assírio está surgindo no horizonte de forma bastante ameaçadora. Tem início então uma época de incerteza e de grande insegurança. Bem, isso até o verdadeiro rei se revelar a si mesmo. Até o verdadeiro rei, Jesus. O Senhor é chamado explicitamente o Rei, no versículo 5. No versículo 1, o Senhor foi descrito como soberano Rei. Isaías viu o Senhor. Eu fiquei pensando nessa palavra. Isaías viu o Senhor. Ele viu. E o que foi a sua expressão quando ele viu o Senhor? Ele disse: estou perdido. Estou perdido. Os meus olhos viu o Senhor. Esse soberano está assentado sobre um alto, sublime trono. A cena vista por Isaías, portanto, é de um poderoso rei assentado em seu trono. Além disso, as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui fala da rainha Elizabeth, né? Não vamos ficar parado aqui, mas ela usava assim também esse manto, né? Que fala assim, manto de estado, se tratar de uma peça pesada de veludo, que precisava 7 damas para carregar. A mensagem comunicada por essa peça de vestuário e de majestade e poder em Isaías 6, o profeta descreve um tipo de vestimenta real que enchia todo o templo. Essa é uma impressionante imagem a respeito do Senhor como grande rei. Encheu o templo. Não importa o qual ruim esteja a situação, o qual fora de controle nossa vida pareça devido ao pecado. Deus está sentado em seu trono, reinando de modo soberano sobre tudo e todos. O Ocidente parece estar ruindo à nossa volta, e a própria igreja, em muitos lugares e ocasiões, parece estar capitulando diante da maldade generalizada, praticando os mesmos pecados daqueles que são descrentes, declarado, mas o Senhor é rei, Ele está sentado em seu trono, isso nunca mudará.
Como que esse primeiro tópico aqui vem falar? Para mim me chamou muita atenção quando ele fala aqui nesse finalzinho, quando fala o Ocidente parece estar ruindo à nossa volta. Mas nós sabemos disso? Sabemos. E a própria igreja, em muitos lugares e ocasiões, parece estar capitulando diante da maldade generalizada, praticando os mesmos pecados daqueles que são descrentes, declarado. Quem que é uma pessoa declarada? Como que nós chamamos essas pessoas declaradas à vontade de Deus? Que se declara à vontade de Deus, ao conhecimento. Nós chamamos de ateu. Ateu. Aí nós estudamos também, há tempos atrás, sobre o ateu teórico, aquele que fala, diz não existir Deus, e o ateu prático. Aquela pessoa que está dentro da igreja e não vive como um cristão é um ateu prático. Ele sabe, mas não pratica. Então é muito triste, né, podemos dizer aqui, quando você olha assim para uma pessoa na igreja, uma pessoa que está na igreja, talvez um líder, né? Por que não? Pastores, presbíteros, a liderança, vivendo uma vida, que é o que a lição fala aqui, como uma pessoa lá de fora, sem nenhum conhecimento. Vocês acham que é possível isso ou não? É triste, mas acontece. Pessoas dentro da igreja, voltando naquela palavra, como eu disse lá atrás, as pessoas se esquecem que Deus tudo vê. Nós servimos a um Deus que é Espírito. E espera que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Que não seja fingido. Que não seja querendo enganar, porque não engana. Não vai enganar. Então essa primeira parte, ela vem falar de Deus se revelando como Rei. Aquele que manda, aquele que está à frente, aquele que comanda, aquele que faz com que aconteçam as coisas. Que faz com que as guerras se acabem, faz com que os reinos se levantem. Deus está no controle de tudo. No controle, inclusive, da nossa vida. Deus está no controle da nossa vida. E é o que nós precisamos, não só saber, mas confiar de que Deus está no controle. Porque Ele é o Rei. E não é um reizinho, é o Rei dos reis. Eu fiquei pensando, como eu disse, é muita informação, é muita coisa para nós estarmos analisando. Ele é o Rei dos reis, é o Rei do mundo inteiro. Em todos os países está sob as mãos, sob o seu domínio. Então, para isso ele é o Rei dos reis. Segundo ponto aqui, Deus se revela santo. Agora mais curto os pontos. Pedro, Irmão, se alguém quiser falar, por favor, pode falar, me ajude aí, tá bom? eu queria só trazer aqui para fechar esse primeiro tópico, onde fala que Deus se revela Rei. O Rei, como você já disse, ele tem essa característica de poder, é aquele que governa, é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre o seu reino. E quando a gente olha na linha do tempo, na história,
surgiram muitos reis, tantos reis do lado bom, que fizeram ações muito positivas, muito boas, mas nós sabemos que tivemos também muitos reis com o coração muito distante de Deus e que prejudicou o seu povo. E não é muito diferente dos dias de hoje, quando nós olhamos para os governos, para os países. Há muitas pessoas capacitadas para governar e há muitas pessoas buscando seus próprios interesses, fazendo que o povo seja oprimido. E assim como diz aqui a revista, não importa o quão ruim esteja a situação, ou quão fora de controle nossa vida pareça devido ao pecado, Deus está assentado no trono, reinando de modo soberano sobre tudo e sobre todos. Então, nós sabermos que Deus é rei, isso tem que trazer para nós conforto, esperança, alegria e perseverança para a gente continuar lutando. E eu acredito que o nosso grande desafio não é reconhecer Deus como rei quando a nossa vida caminha muito bem. Porque nós vamos ter momentos muito bons na nossa vida e nós vamos passar sim por muitas lutas, as quais nós muitas vezes não vamos entender. Então o nosso desafio é reconhecer Deus como rei, principalmente como soberano, como governante, como alguém que tem autoridade sobre todas as coisas e principalmente sobre as nossas vidas, especialmente quando nós estivermos passando pelo vale. Reconhecer que Deus é rei sobre todas as coisas. Exatamente, obrigado. Exatamente isso que o Reginaldo falou. Nós precisamos ter esse reconhecimento, né, e confiar que nós temos esse rei. Conforme nós vimos aqui na lição, né, o rei reinando por 52 anos. 52 anos. Foi um momento de paz, mas ele morreu. E as coisas começaram a se complicar. E nós temos um rei que morreu, ressuscitou, está vivo, está cuidando de nós sempre. Um rei soberano, um rei que o seu reino não tem fim, né? Deus se revela santo. Isaías 6, 2-3, revela a santidade do Senhor. Os serafins rodeiam o trono celestial, cada um possuía 6 asas, que não apenas o fazem voar, mas também cobre o seu rosto e os pés. O fato de os serafins cobrir os seus pés e o rosto é significativo. Pensando aqui nessa por que os serafins cobriam o rosto, cobria os pés? Quando ele cobria os seus rostos, era um momento que eles viam a santidade de Deus. A santidade de Deus. E os seus pés era com a intenção de reverência. Ao contrário, a santidade de Deus. Aqui. Vamos ler mais um pouquinho aqui. É significado, há das partes deles um senso de indignidade diante de um Deus, e o que torna isso ainda notável é o fato que os serafins ser angélico, que nunca pecaram, e eles são santos. Apesar disso, eles se veem como indigno de estar na presença do santo. A mais perfeita das criaturas não ousa fitar diretamente a face do Criador. A visão seria forte demais. Então eles cobriam o seu rosto, porque eles viam que estava diante de um Deus santo. E os seus pés, sim,
era por uma questão de humildade diante de Deus. Humildade. A reação deles diante de Deus é apenas proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não devemos imaginar que santo aqui tem qualquer conotação moral, no sentido de pureza. É mais do que isso. A santidade de Deus, alvo do clamor dos serafins, é distintiva. Ela é o que se torna Deus diferente de todas as suas criaturas. O termo santo deriva de uma palavra que significa o separado, o apartado, o subtraído do uso normal. Quanto aplicado a Deus, o sentido é que o Senhor é separado de toda forma possível da existência criada por Ele. Está além e sobre cada uma delas. E por causa de sua natureza majestosa, Ele é separado dos anjos, dos humanos e particularmente dos pecadores. Eu achei tão interessante essa parte também para a gente estar pensando, quando fala que Santo, 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 porque Ele é um ilimitado. Santo, Santo, Santo. Sempre, não é só porque não pecou. Quem já não ouviu dizer que Jesus, às vezes a gente fala assim: Jesus, Ele foi um homem que sofreu, dores, passou sede, teve fome, mas com a diferença do ser humano, não pecou, não teve pecado. Mas é mais que isso. A lição chama a nossa atenção assim, que Deus, Deus na pessoa de Jesus aqui, Ele é mais que isso. Ele é infinitamente. Isso que os santos, os anjos falavam: Santo, Santo, Santo. Então Ele não é comparado porque Ele não teve pecado, porque Ele é separado dos anjos, dos humanos, e particularmente dos pecadores. Os pecadores não dá nem para se comparar, Mas os anjos, eles se viram que eles estavam diante de uma santidade tremenda. Com 2 asas cobriam seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 asas voavam. Cobriam o rosto com sinal de reverência, cobriam os pés com sinal de humildade. E as outras 2 voavam um sinal de serviço, dizendo: estou pronto para o que o Senhor mandar. Voavam, sinal de serviço, se locomoviam. Vamos mais um pouco. Um pouquinho mais em cima. Quanto aplicado a Deus, o sentido é que o Senhor é separado de forma possível, de existência criada, porque Ele está além e sobre cada uma delas, e por causa de sua natureza majestosa, Ele é separado dos anjos e dos humanos, que nós já lemos. Isaías viu a santidade de Deus. E aqui tem mais uma parte que nós podemos aplicar para nós entendermos também. Ele ouviu a respeito da sua santidade. Primeiro ele viu, Primeiro ele viu o Senhor. O que nós lemos lá? Que ele viu o Senhor e falou: ai, Senhor, estou perdido. Isaías viu a santidade de Deus, está lá no versículo 1 do capítulo 6. Ele ouviu a respeito da sua santidade no versículo 3. E ele ouviu a voz, o abalo, o estrondo, provocou no templo, e pelo cheiro de fumaça que tomou conta do lugar. Eu achei tão interessante essa parte aqui também, que diz assim:
Diante disso, sua reação não poderia ter sido outra. Quando ele fala, ai de mim, estou perdido. Sabe que a gente consegue pensar? Eu acho que a nossa mente é tão pequenininha para chegar a esse ponto. Assim como Isaías fala, eu vi o Senhor. Eu vi. Ele fala, estou perdido. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros. Falo coisa que não deve. Meus lábios são impuros. Sou lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele reconheceu que ele era tão pequeno. Mas, irmãos, vamos pensar bem. Isaías tem esse reconhecimento que ele era tão pequeno e ser escolhido. De repente, nós devemos sim olhar que nós somos pequenos com um motivo de humildade diante de Deus. Não dizer eu sou tal. Eu sou humilde. Mas lembre que você e eu, nós podemos ser usados. E somos usados por Deus. Da maneira como Ele quer usar. Somos usados aos nossos olhos para um desafio de um trabalho grande, que aos nossos olhos parece grande, mas muitas vezes somos desafiados a um trabalho pequeno, que aos nossos olhos nós não damos nada, mas Deus vê como grande. E é esse trabalho pequeno que tem que ser feito. E é esse trabalho pequeno que Deus vai fazer que esse trabalho se torne grande. Como nós vemos e sabemos que de uma gota em gota se forma muita água, né? Muitos litros de água. É de gota em gota. A santidade de Deus e a glória de Deus, no entanto, ela é uma ameaça para as pessoas pecaminosas. Nós temos grande facilidade para enxergarmos. Um outro ponto aqui também que chama a nossa atenção. Enxergarmos a falha dos outros, contudo, quanto às nossas. Talvez você diga que não comete tanto pecado assim, ou que seus pecados não são tão escandalosos quanto o de outras pessoas. O problema não é apenas o que fazemos, mas quem nós somos. E nós somos pecadores. Ele está dizendo, nós não somos bonzinhos. A gente é falho. Nós temos sim as nossas falhas. Assim como o que Isaías disse? Estou perdido, porque os meus lábios são impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós vivemos nesse mundo aqui e somos desafiados. Muitas vezes somos tentados. Como somos tentados? Tentados a falar demais. Às vezes ouvimos demais, coisa que não deve. Vemos demais. Está tudo relacionado ao que Isaías viu. Vocês estão vendo? Quando ele fala que ele viu, ele ouviu e ele sentiu. Mas viu coisa boa. A palavra, ele viu quem? Ele viu o Senhor. Ele ouviu do Senhor. E ele sentiu do Senhor. Vou correr mais um pouco. Terceiro ponto. Deus se revela gracioso. Então esse é o terceiro ponto. O primeiro ele fala se revela como o Rei, como o Santo, a santidade de Deus, que Ele é santo e nós precisamos ter reverência, que isso fica bem frisado na nossa mente, reverência, respeito, humildade diante de Deus. Esse terceiro ponto, Deus se revela gracioso, pela sua graça, sua graciosa na nossa vida. Isaías proclamou que o mal viria sobre o perverso. É certo que ele temeu que o mal lhe sobreviesse.
Uma vez que ele era um homem impuro, ele estava diante da face do Senhor, de Deus Santo, Santo, Santo. O mal, porém, não lhe sobreveio. Um dos serafins voou até ele, trazendo em sua mão uma brasa viva retirada do altar do templo, o lugar onde os animais eram oferecidos em holocausto. Meditar aqui um pouco, irmãos, nessa parte aqui também, que quando o Isaías fala assim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, Deus fala, então eu vou te purificar. Deus purificou. Interessante, a gente começa a pensar, quando fala lá que o anjo, com as duas asas, ele cobria o rosto, com duas os pés, com duas voava, com duas, com as duas que voavam, com o que eu disse que era, ele estava pronto para o serviço, para fazer a obra. E aqui o que está dizendo? Um dos serafins voou até ele, trazendo em sua mão uma brasa viva retirada do altar. O serafim prestou um serviço a Deus, retirando uma brasa viva do altar. E aqui fala que era aquele lugar onde os animais eram sacrificados para purificação. Que nós todos sabemos aqui que para a remissão do pecado tinha que ter sangue derramado. O serafim tocou os meus lábios, tocou os lábios de Isaías com a brasa incandescente e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus não queria que Isaías compreendesse mal o que estava acontecendo. Ele desejava que o profeta soubesse que a sua culpa fora removida. Agora ele estava pronto para anunciar. A sua culpa estava removida. Não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. É provável que essa brasa tenha sido tirada do altar, como nós já falamos, onde oferecia o sacrifício. Um pouquinho mais embaixo aqui. Nas Escrituras, o fogo representa a justiça divina, que em ira consome o pecador, ou o seu substituto. Esse fogo é um fogo de justiça, em cujo meio somente a injustiça é devorada. Um ponto muito importante para a gente ver. Esse fogo é o fogo da justiça, o fogo que consome aquilo que não presta, cujo meio somente a injustiça é devorada. Quando Deus quer nos purificar, Ele tira aquilo que não presta de nós, só deixa as coisas boas. E assim nós vamos, esse é o processo da nossa santificação. Tirando aquilo que nos atrapalha, tirando aquilo que faz com que nós não veja, né? Tirando a trave dos nossos olhos, tirando a dureza do coração, e esse fogo vai consumindo e vai te retirando tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus. E é justamente esse fogo que purifica o profeta, uma purificação que, diga-se de passagem, não foi procurada por ele, mas Isaías nada fez para expiar sua própria culpa, foi-lhe dada gratuitamente. O que é esse tópico que estamos falando? Graça. Graça de Deus. O que nós fizemos para nós termos salvação? Nada, Jesus se ofereceu. Se ofereceu, nos redimindo do nosso pecado. Pela graça, não foi pelo nosso mérito. O que nos encontramos aqui é nada mais, nada menos do que uma imagem daquilo que encontramos em Jesus Cristo. Ele morre em nosso lugar, sendo consumido pelo fogo da justiça de Deus, para que esse fogo, que de outra forma seria para nós destruidor, seja transformado em fogo purificador.
é aquilo que nós falamos, tirando aquilo que não presta, por meio do qual somos purificados, tornamos aceitáveis a Deus, prontos para sermos empregados no seu serviço, como também cedeu com Isaías. Que ponto maravilhoso! Não sei se os irmãos estão conseguindo pegar aqui essa última partinha aqui que diz assim: somos purificados, tornamo-nos aceitáveis a Deus, prontos para sermos empregados no seu serviço. Ah, você quer ir pregar? Você quer falar de Deus? Você precisa passar por esse processo de purificação. Nós precisamos passar, senão não vamos conseguir. Isaías precisou passar por esse processo. Precisou que o anjo pegasse aquela brasa, tocasse na sua boca, para que ele fosse purificado. A conclusão. Na aula de hoje aprendemos a importância da visão de uma pessoa sobre o Senhor. Não basta saber sobre Ele, mas se relacionar com suas perfeições. Ele é Rei, Santo e gracioso. Experimentar essas perfeições divinas como o profeta Isaías experimentou faz toda a diferença. Sendo Ele Rei, devemos nos submeter a seu governo. Sendo Santo, devemos nos perceber indigno. Sendo gracioso, devemos descansar em sua infinita graça redentora na pessoa de Jesus Cristo. Muito bonito, né? Aplicação. Quais são os pensamentos que você tem a respeito de Deus? Como você o enxerga? Como você se relaciona com as perfeições divinas? Examine-se a fim de se ver realmente. Examine-se a fim de ver se realmente você tem enxergado a Deus como Rei, Santo e gracioso. Ore ao Senhor e peça que a sua graça ilumine seus olhos para que você se veja como pecador, alguém necessitado da graça divina. A mesma graça que purificou o profeta Isaías, a graça que só pode ser encontrada no sacrifício de Jesus. Amém? Como disse, irmãos, a lição traz bastante ensinamento para ser passado em tão pouco tempo. Mas vale a pena ler todos nos dias da semana. Como estou vendo que está chegando ainda pessoas aqui, eu vou só ler uma dos causos que eu marquei e não li. Sobre os 5, um apanhado dos 6 livros na Bíblia. No capítulo 1 de Isaías, Deus desaprova o estado pecaminoso de Judá, mas em misericórdia exorta para que o povo tenha boa vontade e obedeça. Então, no capítulo 1, né? A visão de Isaías, revelação da verdade por Deus. Tipo a revelação. No capítulo 2, Deus revela o que Jerusalém devia ser e expõe o que ela, na verdade, havia se tornado. Falando de Jerusalém, olha, irmãos, desculpa, eu começo a falar e vou me empolgando, mas aqui está relacionado, quando fala de Jerusalém, está relacionado à igreja. O que a igreja deveria ser e o que ela tem se tornado. Quando fala de igreja, pense em você. Eu penso em mim. O que eu deveria ser e o que eu tenho se tornado. No capítulo 3, os efeitos da religião corrupta manifestam sociedade pronta para o juízo. Os efeitos da religião, o que tem surgido. Você vai ler lá nesse capítulo, no capítulo 3. Pronta para o juízo. Deus está colocando a mão, enviando Isaías para falar. No capítulo 4, vai falar do renovo.
que a gente não teve esse tempo todo para falar. O renovo é revelado como o Redentor do seu povo. Já estava falando de Jesus. Os irmãos podem se adentrar, já encerrei isso, só estou fazendo uma conclusão aqui. No capítulo 5, Judá é descrito como uma vinha improdutiva, pronta para ser destruída. Mais uma vez, está falando do povo de Deus. Vinha improdutiva, né? Pessoas improdutivas que não dá fruto, está pronta para ser destruída. E por fim, Isaías vê o Senhor, no capítulo 6, que é informado de que a sua mensagem não será ouvida pelo povo. Se não vai ser ouvida, o que vai acontecer? Destruição. Deus abençoe. Amém?